boa noite, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu acho que é importante a gente dizer que é um fato importante nós termos aqui uma sala lotada de pessoas para uma plenária do mês, convocada em poucos dias, tá? Mostrando que mesmo a gente estando no verão e muitas pessoas de férias, há uma militância ativa que está ávida pelos debates políticos. Isso é muito importante, até porque esse início de ano foi um início muito quente, não só pelas altas temperaturas, mas pelos acontecimentos políticos que já se desenrolaram logo no início do ano. Primeiro, com o anúncio do Ministério da Dilma, né, e a demonstração clara de que ela estava abandonando todo e qualquer discurso de esquerda, né, nomeando Joaquim Levy, a Cátia Abreu para o Ministério. Depois, anunciando o pacote de maldades que foi anunciado pelo ministro. Inclusive, a Dilma, acho que envergonhada, ficou um mês desaparecida, sem falar com a imprensa, só voltou ontem para uma reunião ministerial, fazendo um discurso burocrático, tentando justificar as medidas que estão sendo implementadas pelo Joaquim Levy, que são medidas claras do receituário do PSDB. Então, depois de ter demonizado a Aécio, né, e graças a essa demonização, em parte, foi a vitória da Dilma, ela aplica o mesmo receituário do PSDB. Isso não é pouca coisa, porque uma vanguarda importante, que inclusive votou na gente no primeiro turno, e outros que nem votaram na gente no primeiro turno, mas que simpatizam conosco, tinham expectativas em relação ao que poderia vir a ser o governo da Dilma, já que aquele segundo turno foi tão polarizado. E qualquer esperança de um governo mais à esquerda ruiu, né, rapidamente já nesse início de mandato. Há uma clara deslegitimação, né, da eleição da Dilma nesse aspecto, porque o programa que ela defendeu, pelo menos o que ela verbalizou nos debates e no programa eleitoral do segundo turno, não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Inclusive, é importante dizer que a vaca tossiu, né? E a vaca tossiu para eles tirarem os direitos dos trabalhadores. E ela, hipocritamente, ontem continuou reafirmando que não vão mexer nos direitos dos trabalhadores, vão mexer nos direitos dos desempregados, né? Essa que é a realidade, com a dificuldade maior de acesso ao seguro-desemprego, inclusive no momento em que todo mundo sabe que vai aumentar o desemprego, né? Então, é claramente um ataque aos direitos dos trabalhadores, aos direitos do povo. Por outro lado, o PSDB também se desmascara lá com o Alckmin em São Paulo, em particular, que foi eleito no primeiro turno, né, e dizendo que não ia ter falta d'água. E São Paulo agora vive o risco de um racionamento de 5 dias sem água, com 2 dias com água. Então, é uma situação, inclusive, crítica, né, que o estado de São Paulo vive, e outros estados também vivem essa ameaça do racionamento. Minas Gerais também está anunciando racionamento de água aí no próximo período. Isso tem a ver com um conjunto de medidas que foram tomadas e outras que não foram tomadas pelos governos, né? No seu viés privatizante, no seu viés de total desestruturação dos serviços públicos, no qual o PSDB e o PT se igualam claramente. Além das medidas e dos ataques, também a gente viu nesse início de ano uma reação já, um certo nível de mobilização importante, né, do povo, em particular da juventude, nas lutas contra o aumento da passagem, que estão acontecendo em vários estados, principalmente em São Paulo. Aqui também a gente tem uma pauta de mobilização colocada. Isso é importante porque mostra que há disposição de luta. Se em pleno janeiro nós já temos mobilizações do MTST também e de outras categorias, é porque o ano realmente vai ser um ano de muito enfrentamento. Isso para nós é muito claro, né? Nós não temos como prever qual é o nível, né, do enfrentamento que vai ocorrer. Qual é o nível da rebelião que o povo vai conseguir expressar, né? O quanto
da indignação vai conseguir se transformar em luta, em mobilização. Mas junho de 2013 mostrou que muitas vezes a gente não consegue prever as coisas que acontecem de uma forma quase que espontânea, mas que tem raízes muito profundas, né? Num processo de ataque aos direitos do povo e num processo também de descolamento das vanguardas e de amplas parcelas do povo que antes eram controladas pelos aparatos, pelos partidos do sistema e que agora já não são mais. Então não devemos nos surpreender se nós tivermos processos tão explosivos quanto foi junho, embora isso não seja tão fácil de acontecer, porque um evento como junho não se repete tão facilmente. Mas com certeza, muita luta, muita mobilização, porque a crise econômica vai ser dura e os ataques contra os trabalhadores vão ser duros. Isso está muito claro pelas medidas do governo e pela própria situação da economia no país. E como o governo responde a essa situação. E aí é interessante porque nós sentimos os ventos da Grécia, né? E os ventos da Grécia nos refrescam no meio desse calor, nos animam, né? E nos mostram que há, sim, um outro caminho a ser percorrido. E a Grécia é importante, e o PSOL, e nós, em particular, do mês, não é de hoje, estamos junto com a Syriza. Esse cartaz aqui é de 2012. Não é de agora. Agora é muito fácil louvar a Syriza, elogiar a Syriza, dizer como a Syriza é bacana, porque eles ganharam a eleição. Né? Mas nós estamos com a Syriza desde o início da luta que eles começaram a travar, né? Contra a Troika, contra o ajuste, contra as medidas que o governo tomou para atacar os trabalhadores, no momento em que houve uma rebelião do povo na Grécia, em 3 semanas de lutas constantes, né, que acabaram levando a um fortalecimento da Syriza. Não foi do nada que a Syriza se fortaleceu, foi num processo de muita luta do povo grego contra o ajuste. E é importante, eu tive lá, inclusive, em 2012, justamente no interregno de 2 eleições, porque a Grécia tem esse modelo parlamentarista que, se o partido que fica na frente não consegue formar maioria, não consegue obter 50% mais 1 das cadeiras, uma nova eleição, ou das cadeiras, ou sozinho, ou numa coalizão, uma nova eleição tem que ser convocada. E foi isso que aconteceu em 2012. Quando a Syriza despontou na primeira eleição de 2012 e na eleição seguinte cresceu ainda mais. E eu estava lá na reunião do Comitê Central deles, quando eles discutiram justamente a preparação para essa segunda eleição, sabendo como era difícil, né, ganhar uma maioria naquele momento, até porque o terrorismo, né, implantado pela grande mídia burguesa da Grécia, que não é diferente da nossa aqui, assim como em nenhum lugar do mundo eles são diferentes, eles estão sempre a serviço dos interesses do capital, fazia o terrorismo, a chantagem com o povo grego, que naquele momento eles conseguiram evitar uma vitória da Syriza, mas agora não conseguiram. Com toda a chantagem, com toda o terrorismo que fizeram, ainda assim a Syriza conseguiu essa maioria, que acabou não se configurando numa maioria sozinha, mas quase que uma maioria sozinha, e isso acabou trazendo um debate importante também para o Brasil, porque é importante a gente discutir com o povo qual é a relação que tem a Grécia com o Brasil. Porque quando o governo aqui fala em austeridade, né, essa é uma palavra que muitas vezes soa de uma forma positiva para as pessoas, né? Austeridade, ajuste fiscal, não gastar mais do que se arrecada, né? Responsabilidade. E é preciso mostrar que essa política de austeridade, esta austeridade que o governo do PT está implementando aqui, é exatamente a mesma austeridade que foi implementada lá na Grécia. Guardadas as devidas proporções, porque lá na Grécia eles tomaram medidas ainda mais duras, né? Houve corte nominal de salário, corte nominal das aposentadorias, hoje 1 a cada 4 gregos está desempregado, 50% da população está vivendo na pobreza, 60% da juventude está desempregada. Então, lá foi ainda mais profundo, porque a crise também era maior. Mas o caminho é o mesmo. Tá? O caminho desse ajuste fiscal, que é
uma escolha. Por quê? Porque se poderia fazer austeridade de uma outra forma. Austeridade fazendo com que os banqueiros, com que o capital financeiro, com que os milionários ganhassem menos, cortando a sangria de recursos dos juros da dívida, aumentando os impostos dos bancos, aquele programa que a gente apresentou justamente na campanha eleitoral, mostrando que existe um outro caminho. É claro que o desafio para a Syriza é gigantesco e as pressões para eles concederem, para eles amenizarem o discurso, para eles não fazerem o enfrentamento vão ser grandes, porque o imperialismo, a burguesia, a troika já se deu conta que a Grécia mandou um recado: vocês fazem o ajuste, massacram o povo e quem ganha é a esquerda radical. E a esquerda radical, que é o próprio nome da Syriza. A Syriza significa coalizão da esquerda radical. E aqui a gente nunca teve medo de dizer que a gente é radical, porque nós somos radicais. Nós queremos as mudanças pela raiz, estruturais. E já saiu editorial do New York Times, da Bloomberg, da Deutsche Welle, dizendo que tem que aliviar, tem que fazer alguma concessão para a Grécia, porque senão vai colocar em perigo toda a Europa. Né? E o perigo em toda a Europa é justamente esse, é o crescimento da esquerda radical. É o crescimento do Podemos na Espanha, que já cresceu e que pode também vir a ganhar as eleições, que vão acontecer em breve na Espanha. É o crescimento do bloco de esquerda em Portugal, que são dois países onde há partidos, agremiações políticas de esquerda radical com viabilidade política e com política certa para intervir nos movimentos, nas lutas e para denunciar claramente os memorandos da Troika. Né? A Itália é outro país onde o ajuste é brutal, né? Infelizmente lá ainda não tem algo como Podemos. Então, isso é muito importante porque a Syriza vai marcar um caminho. O Roberto vai desenvolver mais esse tema, mas eu acho que eu queria enfatizar a importância que isso tem para nós do MES e para nós do PSOL, tá? Porque é a possibilidade que se tem de mostrar que existe um caminho alternativo, uma austeridade para o outro lado. Tá? A austeridade para diminuir a sangria do povo em benefício do grande capital. A austeridade para o 1% e não para os 99%, como tem sido até hoje. Então, é muito importante que a gente discuta, que a gente compreenda esse processo que está acontecendo na Grécia e que a gente possa também usar esse debate político para incentivar a luta e a organização do povo aqui no Brasil. Tá? Porque nós precisamos fazer com que aquilo que eu dizia na campanha seja real, que é passar para essa segunda etapa de organizar a indignação, como diziam os indignados lá da Espanha. Né? É preciso organizar a indignação e o PSOL tem que ser parte dessa organização da indignação. Por isso nós somos e temos que ser mais ainda. Né? O MES tem estado na linha de frente e o PSOL como um todo precisa estar na linha de frente da organização dessas lutas, né? Da luta contra o aumento da passagem, da luta pela água, da luta por moradia, da luta por salário, porque é aí que a esquerda radical pode se desenvolver e é aí que se pode construir uma alternativa para o Brasil, né? De luta e de mobilização, organizando essa indignação e proporcionando com isso que se tenha mais chances reais de vitória. Então, eu acho que o nosso debate aqui é muito importante para que a gente possa dar seguimento a essa discussão e sair muito armados para as lutas que virão.